Hoje é com vinho francês. Vamos falar um pouquinho sobre a rica obra de Michel Foucault? Vem comigo! Oi, gente, tudo bem? Dando sequência nos vídeos que eu estou dando uma atualizada nos vídeos do canal Gil Antunes no YouTube, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a obra do Michel Foucault, mas uma parte muito importante, mas ao mesmo tempo um pouco específica da obra, que é a questão da relação entre biopolítica, biopoder, racismo e, por fim, racismo de Estado, que contém numa obra muito importante e pouco comentada do Foucault, que é a obra Em Defesa da Sociedade, que é uma compilação de aulas que o Foucault deu em 1976 e que as principais aulas contêm ali no Em Defesa da Sociedade. Bem, nesse livro, Em Defesa da Sociedade, claro que eu vou pegar um pouquinho dos elementos do Vigiar e Punir, do Microfísica do Poder, um pouco da história da sexualidade, mas com centralidade na questão do Em Defesa da Sociedade. Nesse livro, o Foucault ele vai abranger a questão da relação entre a história, a conquista, a guerra e a política. Então ele vai abordar uma série de questões, desde dos mitos e das narrativas, da formação do Estado francês. Também vai abordar a questão de narrativas, da questão da relação entre a política e a guerra, mas ele vai abordar em 3 ou 4 aulas a questão do racismo e do racismo de Estado, sobretudo na perspectiva do biopoder. Bem, o biopoder, na perspectiva do Foucault, na perspectiva Foucaultiana, vai ser, digamos, uma passagem, uma nova tecnologia de poder, uma nova tecnologia de dominação, onde vai ser bem naquela passagem ali do poder soberano, né, ou seja, do poder do rei, para um poder onde o Estado, digamos assim, já está num período mais avançado do capitalismo, no que diz respeito mais ali àquela fase da Revolução Industrial. Lembremos que quando Foucault fala da questão do poder soberano, ele vai abordar bem essa parte do poder soberano já nos primeiros capítulos lá do Vigiar e Punir, do suplício, né, do corpo do rei, né, que é mais especificamente aquela questão do deixar viver ou fazer morrer, né? Essa é a frase, digamos, que vai sintetizar, né, digamos assim, a política do poder soberano. O que significa isso? Né? Digamos, deixar viver e fazer morrer. É que no poder soberano, o rei tinha o poder de deixar alguém viver, mas ele tinha, sobretudo, o poder da morte. O Foucault vai dizer, é um poder de morte, onde, se você não fizer nada contra o rei, ele deixa você viver, mas se você fizer alguma coisa contra o rei, né, contra o reino do rei, né, contra o estado do rei, ele vai fazer você morrer. E o Foucault vai dizer bem assim, diz, olha, isso é um tipo de tecnologia do poder, mas que depois ela vai ter uma alteração. Ela vai ter uma alteração com, digamos assim, com novos saberes, com novos disciplinamentos do corpo, e isso vai desembocar num outro período, que ao invés de deixar viver e fazer morrer, com o advento da biopolítica e do biopoder, com as transformações do mundo da produção industrial, da produção capitalista, isso vai desembocar numa outra, digamos, tecnologia de poder, que agora vai ser fazer viver e deixar morrer. Veja bem, ela se inverte. Isso quer dizer que nós vamos ter novas tecnologias, no que diz respeito que agora o corpo vai ter novas funções, ele vai passar por novas funções disciplinares, ele vai passar por novos saberes, ele vai passar por novas tecnologias, digamos, de centralização e de hierarquização desses saberes, onde o corpo vai ter, digamos, um papel mais produtivo. Produtivo no sentido mesmo do mundo do trabalho, no sentido da produção, e nisso vão se aplicar novas disciplinas ao corpo.
disciplinas ao corpo e ao mesmo tempo que esse corpo ele vai ter que ser mais produtivo. Tanto no sentido também da punição. Então aquele suplício, que era aquela tortura, onde se buscava a verdade através do suplício, através da confissão, isso vai ter uma nova disciplina punitiva, inclusive. A prisão vai ser uma nova disciplina punitiva, onde vai ser aplicada uma disciplina ao corpo. Então, o biopoder e a biopolítica não é especificamente uma política disciplinar, né? Vai ser, inclusive, algo que Foucault vai dizer paralelo e justaposto, né, no Defesa da Sociedade, mas ele já vai ser, digamos assim, algo que já vem derivado, né, da disciplinização dos corpos, mas ele vai ser diferente. Em qual sentido? Porque a disciplinação dos corpos é uma disciplina individual para cada corpo. E ela vai ser feita através de saberes dispersos, saberes educacionais dispersos, saberes no campo da saúde dispersos, saberes no campo da punição dispersos, mas o biopoder, ele vai ter a disciplinização dos corpos, evidentemente, mas ele vai ser aquilo que vai ser aplicado à população, a planos para a população. E só que esses planos para a população, eles têm que ser aplicados por políticas de Estado. Então, o Estado vai fazer a política do fazer viver e deixar morrer. Como fazer viver? Bom, com as políticas educacionais, políticas habitacionais, políticas de saúde, sobretudo, políticas de saúde, isso é muito importante, políticas de natalidade, políticas reprodutivas, né? Então vai ter toda uma política do fazer viver, né? E também do deixar morrer, onde a gente vai ver o deixar morrer daqui a pouco. Mas não é porque o Estado é bonzinho, não é porque o Estado resolveu se preocupar mais com as pessoas, mas preocupado com a questão das funções produtivas dos corpos serem mais produtivos e viverem mais. E para isso tem que ter todo um planejamento da economia, né? Para a economia, digamos, planejar uma economia daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, passa também pelo planejamento da população, da idade da população, da longevidade da população, da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, etc, etc, etc. Mas bem, só que não há lugar para todo mundo. Não é possível fazer viver todo mundo. E nesse sentido, políticas de deixar morrer, digamos que Foucault fala isso, que é uma reativação da política do soberano, de deixar viver e fazer morrer, em determinados aspectos vai ter que reativar essa política do soberano em determinado momento de fazer morrer ou deixar morrer. E é preciso um critério. Ele fala que o Estado, a sociedade, vai ter um critério para isso. E um dos critérios vai ser o racismo. O racismo vai ser uma política, digamos assim, um critério político para fazer com que determinadas camadas, determinadas coletividades, determinadas massas sejam jogadas no sentido de deixá-las morrer. E não é só a morte no sentido do assassinato, também vai ser, mas também no sentido do abandono, no sentido do exílio, no sentido da exclusão. Isso vai ser para Foucault também uma política de deixar morrer. Bem, nesse aspecto, o racismo ele vai trazer, inclusive, uma visão positiva da morte do outro. Ou seja, para um viver, o outro vai ter que morrer. Para o bem-estar de determinada camada da população, uma camada racializada da população, a outra vai ter que morrer. E isso ele vai citar muito o nazismo, não é? Digamos, para que a raça ariana no nazismo pudesse, porque na visão nazista ela era melhor, ela teria que necessariamente matar ou escravizar outras raças que se julgavam inferior. Então, nisso vai ser uma política de Estado. O nazismo era uma política de Estado para a questão de deixar morrer e fazer morrer. O Achille Mbembe vai chamar isso não de biopoder, vai chamar isso de necropolítica. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a questão específica da necropolítica. Então, esse livro é interessantíssimo, o Em Defesa da Sociedade, que ele vai abordar esses tópicos fundamentais, que o racismo de Estado vai ser um elemento onde a política racista vai ser a política de
deixar morrer e também, em alguns aspectos, fazer morrer. Então, isso é um elemento central, né, na questão do biopoder, na questão da biopolítica, o racismo de Estado na obra Em Defesa da Sociedade, do Foucault. Bem, gente, não deu para falar muito, né? Falar em Foucault seria, digamos, impossível falar um dia inteiro em Foucault, né? Uma obra vasta, uma obra riquíssima, mas eu queria pegar esse gancho, como eu sempre faço na abordagem do racismo, e como eu estou me dedicando parte das minhas leituras na teoria do Michel Foucault, a abordar um Em Defesa da Sociedade que vai fazer a relação entre biopolítica, biopoder e racismo de Estado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like lá e vamos seguir o canal, indicar os vídeos e vamos lá. Um grande abraço a todos.